Olá, queridos, paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui através do nosso canal, nessa segunda-feira, 1º de abril de 2024. E nós estamos muito felizes porque estamos na presença de Deus, passamos aí mais um mês, estamos entrando em mais um mês do ano e Deus sempre nos manteve de pé. E eu quero primeiro agradecer a sua participação, agradecer aí sua audiência. E hoje nós vamos falar de um assunto importante, vamos falar sobre o perdão de Deus. Vou trazer aqui um texto maravilhoso, Crônicas, 2 Crônicas 33. Se você tiver uma Bíblia, procure e quiser acompanhar conosco. Mas antes, eu quero dizer que nós, a partir desse mês de abril, nós vamos estar mudando aqui um pouco a nossa programação. Vamos estar trazendo algumas atrações, alguns convidados a partir dessa semana. A gente vai estar marcando aí. Nós vamos começar com alguns temas. O primeiro tema que nós vamos marcar, que nós vamos abordar, nós vamos falar um pouco sobre a história da Assembleia de Deus em Monte Alegre. Vamos falar sobre o cristianismo em todo, como o cristianismo chegou no Brasil, no Pará e aqui em Monte Alegre, como a Assembleia de Deus, que acredito ser a pioneira, a igreja evangélica no nosso município. E a história de como começou é uma história muito bonita. Nós vamos estar aqui trazendo convidados, fazendo entrevistas com os irmãos aí idosos que participaram do início dessa história. E nós vamos, em nome de Jesus, estar aqui divulgando para você com uma programação diferenciada a partir desse mês. Só estou avisando para vocês, a gente está organizando, estamos trabalhando e estamos organizando essa nova etapa desse programa. E também eu quero convidá-los a participar de uma outra programação que começa hoje, meio-dia, aqui no nosso canal. A gente vai estar aqui fazendo a oração da família. Se você quiser abençoar a sua família, quiser receber algo de Deus para a sua família, fique ligado, se inscreva no canal, acione o sino, que na hora que nós entrarmos, meio-dia, você vai ser acionado, você vai receber a notificação e vai poder participar conosco ao vivo da oração da família. A oração meio-dia, o horário que a gente vai estar entrando, vai ser meio-dia. Não esqueça, né, de acionar o sininho para você ser notificado na hora que a gente entrar no ar. Então, nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de número 10 até o 13. Diz assim: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Muito bem, queridos, esse texto da palavra de Deus fala de um homem chamado Manassés, um rei, que foi o rei que assumiu após a morte do rei Acabe. Na verdade, ele era um garoto de 12 anos. A Bíblia diz que ele, quando começou a reinar em Jerusalém, ele tinha 12 anos e reinou 55 anos. Porém, o seu reino foi marcado por muita crueldade, muita maldade. Ele sacrificou o seu povo, matou muitos inocentes em sacrifício aos seus deuses, aos deuses de Baal, aos deuses que distorciam o verdadeiro Deus, o Criador, o nosso Deus.
o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Manassés foi um rei tão cruel, trouxe feiticeiros, trouxe agoureiros, trouxe diversas entidades ruins para Israel. E a crueldade de Manassés foi tanta que ele chegou a sacrificar seu próprio filho no fogo em sacrifício aos deuses estranhos. E Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que o rei da Síria, que os sírios levassem Manassés amarrados pela Babilônia. Passou ali amarrado, levou ele amarrado, humilhado, invadiu Israel e levou o rei de uma forma humilhante. E quando ele se viu em uma determinada situação, quando ele se viu nesta situação humilhante, teve que passar pendurados em varas, amarrado. A Bíblia diz que ele lembrou-se do Deus de seus pais. Ele lembrou-se, do Deus de Israel. E lhe fez oração e súplicas, se humilhou. A Bíblia diz que, aqui no versículo 12, a Bíblia diz que ele, angustiado, orou muito, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Então, quando Manassés se viu na situação crítica que ele estava, no fundo do poço, quando não tinha mais condições nenhuma, ele orou muito ao Senhor e humilhou-se. Se arrependeu de seus pecados, se arrependeu de toda a maldade que ele tinha feito a Israel, que ele tinha feito. E a Bíblia diz que quando ele fez, quando ele sacrificava, quando ele montava altares dentro do templo, da casa do Senhor, a Bíblia diz que ele fazia isso para afrontar o Deus de Israel, para irritar ao Senhor. Mas na hora que ele se humilhou, na hora que ele angustiou-se e humilhou-se perante Deus, a Bíblia diz que Deus se aplacou para com ele. Deus teve misericórdia de Manassés e devolveu o seu reino. Ele voltou para reinar em Jerusalém por causa da sua humilhação, por causa do seu arrependimento. Então eu quero dizer para você neste momento que Deus, não importa o pecado, não importa o que o ser humano pode fazer, não importa o que o ser humano possa ter feito ou possa estar fazendo, se ele se humilhar, se ele se arrepender dos seus pecados, Deus se aplaca. E que chama atenção, queridos, nesse texto, é que esse período que imperava era a lei mosaica, a lei de Moisés, que era uma lei severa, era uma lei dura, que dificilmente dava perdão para o ser humano. Morreu, matou, tinha que morrer, pecou, tinha que morrer. Aquela alma que pecar, essa morrerá, era a lei de Moisés. Porém, quando Manassés se humilha, Deus se aplaca. Deus tem misericórdia e Deus perdoa. Então eu quero dizer para você hoje, não importa o que você tem feito diante de Deus, não importa se você tem até feito coisas para afrontar a Deus, para chamar a atenção de Deus, se você se arrepender e se humilhar, Deus é totalmente misericordioso para te perdoar. Então, possamos ficar com essa reflexão de hoje, que o perdão de Deus, ele não tem limite, que a misericórdia de Deus é infinita. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Cristo, se Deus na lei mosaica ele perdoava, imagina agora na graça de Cristo, através da graça de Cristo, como Paulo escreveu, como onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Cristo, ela supera qualquer pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe humilhação que Deus não possa olhar para o ser humano com olhar de misericórdia, perdoar e abençoar qualquer que seja o pecado. Então não pense que o teu pecado não tem
jeito mais. Não pense que o teu pecado não tem mais solução, que Deus não possa te perdoar, porque eu te digo com precisão através da Bíblia, da palavra de Deus, que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Assim como ele perdoou Manassés por toda a maldade e crueldade que ele fez, ele pode te perdoar, pode te abençoar e pode te devolver aquilo que você perdeu. E Manassés, quando se humilhou lá na Babilônia, lá no território inimigo, ele se humilhou e Deus devolveu ele para o reino. Deus devolveu ele para continuar reinando em Israel. E se você perdeu, o que você perdeu, não importa o que você perdeu, se você se humilhar, se arrepender e buscar o Deus de Israel, Deus vai te devolver aquilo que você perdeu. Então que Deus em Cristo nos abençoe neste momento. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Continue aí conosco, todos os dias estaremos aqui. E a partir de hoje, eu repito, nós estaremos meio-dia, né, com a nossa oração da família. Não esqueça desse horário, meio-dia. Eu vou orar pela sua família, por você, para Deus te abençoar. Ore comigo neste momento, aquela oração que é prática a gente fazer aqui, para Deus abençoar a sua vida. Se você, de repente, tem algum problema parecido com Manassés e quer se humilhar e se arrepender, eu posso orar por você neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, neste momento. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui, Senhor, tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos livrado de todo o mal. Senhor, eu te apresento essa pessoa que está aí do outro lado, talvez passando por algum problema nesse sentido, achando que não tem mais solução, achando que não tem mais saída. Mas nesse momento, Senhor, pela tua grande misericórdia, eu te peço, visita o coração dessa pessoa, visita o coração desse homem, dessa mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, continua conosco, abençoando essa programação, abençoando as nossas vidas, abençoando qualquer pessoa que está participando, abençoando as pessoas que estão inscritas, que fazem parte desse projeto. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Chegamos no final. Até a próxima, até meio-dia, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.